Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos 20, 35, alguns versículos aqui, que diz assim: tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, recordar a palavra do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Queridos, nós vemos a palavra do Senhor, ela mais uma vez fala com as nossas vidas, né? O que Jesus queria, né? E quer, ou melhor, das nossas vidas. O que Ele nos ensinou para assim nós fazermos e sermos parecidos com Ele. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, né? Ele falando, ensinando, exortando, e muitas vezes, queridos, deixando saudades por onde ele passava. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, às aflições, mesmo em meio às saudades daqueles que ele tinha discipulado, que ele tinha andado junto e que ele tinha ensinado, amados, para os irmãos e para as vidas que eu creio que ele encontrava, melhor é dar do que receber. Por quê? Porque ele aprendeu com o Espírito de Deus. Ele aprendeu, queridos, quando ele foi confrontado, né? Quando ele foi convencido do erro que ele praticava, que ele foi convencido, queridos, que um dia existiria também, né, o juízo. E nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos. É a lei da semeadura. E nós vemos aqui a palavra do Senhor nos relata que o apóstolo Paulo, queridos, ele visita a Macedônia, né, e a Grécia. No início desta palavra, do capítulo 20 de Atos, nós vemos, amados, também que Paulo, ele passa em Troade. Ele vai anunciando a palavra de Deus em cada província que ele passava. E nós vemos que ele não deixava por menos daquilo que ele aprendeu do Espírito de Deus. E nós vemos, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele age hoje e ele é eternamente. É o mesmo. Queridos, quando Jesus foi, né, antes de Jesus ir para o Pai, Jesus, ele deixou ensinamentos tremendos para com as nossas vidas, de se doar ao próximo, de estar, amados, envolvido em comunhão com o nosso próximo. Por quê, queridos? Porque juntos é que nós aprendemos. Mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas diferenças, nós aprendemos um com o outro. Isso Jesus deixou para nós. E Paulo, nós vemos que ele pegou esses ensinamentos de Jesus, amados. E o Espírito Santo do Senhor reinava sobre a vida dele, enquanto ele viveu aqui na terra e através da vida dele. E nós vemos, a palavra do Senhor nos relata que Paulo, queridos, deixou uma palavra rema para as nossas vidas. Ele ensinou a igreja, ele ensinou os discípulos dele. E nós vemos que ensinamento, e ficou registrado. Ele ensinou os presbíteros,
A palavra que diz nesse capítulo 20. E ele deixou, queridos, uma carta para nós, deixou cartas para nós aprendermos como ele aprendeu do Espírito de Deus. E nós vemos que ele está em nós, do nosso lado. E muitas vezes, amados, gemendo, com gemidos inexprimíveis, para nós colocarmos esta palavra rema que ele deixou escrito para nós. Quando ele disse, queridos, que é melhor dar do que receber. E ele recordou as palavras do próprio Senhor Jesus, que aquele que dá é bem-aventurado, que aquele que dá é feliz, que aquele que compartilha o que Deus mesmo nos deu, amados, tem vida próspera. Por quê, queridos? A palavra do Senhor, ela é multiplicação. O Espírito Santo de Deus age multiplicando, amados. Multiplicando vidas para conhecer Jesus. Multiplicando, amados, nas nossas vidas financeira, na nossa vida ministerial. Queridos, dando-nos sabedoria, conhecimento, discernimento, direção, estratégias. Paulo não olhou para as dificuldades que ele tinha, para as perseguições, para os açoites, mas ele via Jesus, ele via o Espírito de Deus acima de todas essas coisas. Por isso ele venceu e deixou um legado, deixou uma história para nós. Ele disse, o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Querido, tudo que o Senhor nos dá, se for para ter fim em nós mesmos, não agrada a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. E muitas vezes acaba em nada. A palavra do Senhor, né, o reino de Deus, nós vemos que é um paradoxo. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive. Morreu o nosso eu, o nosso orgulho. Muitas vezes querer tudo para nós mesmos e nunca repartir. Nunca dar aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Principalmente para aqueles que precisam. E nós vemos que o apóstolo Paulo não só orava para as pessoas, mas ele também, queridos, ensinava e repartia, eu creio, o que vinha nas mãos dele. E nós vemos, querido, que tendo dito estas coisas, essas coisas onde aqui no capítulo 20 ele ensinou, ele os exortou, ele, amados, falava de coração, mesmo, de alma, para que tudo que ele falasse ficasse registrado. Até as perseguições, para nós vermos, queridos, que nós não devemos parar por causa da escassez, da perseguição, muitas vezes da enfermidade, tudo isso Paulo passou, muitas vezes açoite. Claro que não vai acontecer, muitas vezes não acontece como aconteceu com eles, ser açoitados fisicamente, mas os açoites em palavras verbais, os açoites, queridos, isso vem nas nossas vidas, muitas vezes, e nós não devemos parar por isso, e devemos ficar com esta palavra. Paulo disse no versículo 35 do capítulo 9, do capítulo 20 de Atos, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar a palavra do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém, amados? Nós vamos orar. Guarda essa reflexão em teu coração. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos.
Muito obrigado, Espírito Santo do Senhor, porque Tu tem nos ensinado, Pai, através da Tua palavra, que é uma bússola para as nossas vidas, em o nome do Teu Filho. Senhor, nós te pedimos agora, alcança cada vida que está ouvindo esta reflexão, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do Senhor, é Tu que convence as nossas vidas, Pai. Senhor amado, de dar aquilo que nós recebemos de Ti, porque o Teu Espírito age, Senhor, sobre a face da terra. Em nome de Jesus, alcança cada vida, Senhor, amado da nossa alma, em nome do Teu Filho amado, e venha abençoar, ó Pai Santo, Senhor, suprir as necessidades, alcançar a cada família e atraí-los para Ti, Espírito de Deus, porque Tu és onipresente, Pai, Tu estás presente em todos os lugares. Entra, Senhor, mais e mais em cada família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, venha, Espírito Santo de Deus, abençoar. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus, Senhor, eu os abençoo. Amém e amém.